Quem tem boca vai a Roma. Quem fala inglês vai a Nova York, Londres, Sydney, Tóquio, Paris, Vancouver e também a Roma. Logo, logo, as fronteiras vão se abrir, as oportunidades vão chegar e você vai poder ficar perto de quem você ama. Daí eu te pergunto, o seu inglês está pronto para todas as coisas boas que estão por vir? Nós estamos vendo uma luz no fim do túnel e o seu inglês pode ser a chave para você sair dessa melhor. E eu vou mostrar como você pode de uma vez por todas entender e falar inglês e fazer com que ele entre na sua cabeça e fique, para que você possa viajar com total independência, conversar com qualquer pessoa do mundo e se tornar uma pessoa preparada para aproveitar os bons momentos que estão por vir. E prepare-se, my friend, os bons momentos virão. All right, my friend. Welcome to the Magic Stories Week. Em apenas uma semana, você vai escutar com seus próprios ouvidos e vai falar inglês com a sua própria boca. E você vai ser capaz de atestar a afirmação que eu vou fazer agora. O resultado de escuta e fala do inglês que você vai ter essa semana, ao realizar esse treinamento comigo, é muito superior ao que você teria pagando 6 meses de curso convencional. O que você vai aprender aqui não são aulinhas soltas ou dicas de inglês. Você definitivamente não vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar por horas. Não é bem assim que funciona. O aprendizado que você vai receber essa semana vai te entregar 2 coisas muito importantes e muito valiosas. Número 1 é a capacidade de compreender inglês e conseguir até sexta-feira falar sobre este assunto que você compreendeu. Esteja você começando no inglês agora, hoje, ou se já tem alguma experiência prévia. Número 2, você vai aprender os detalhes, passo a passo, da técnica que os meus alunos e seguidores usam para treinar toda semana e alcançar um nível de fluência em tempo muito curto. Dê uma olhadinha nessas pessoas que já vêm treinando comigo dentro do curso de Magic Stories. Dê uma olhada. Rosie wants to change her life. Rosiella is 45 years old and she wants to change her life. She lives in Brasília, the capital of Brazil, with her husband and 2 kids. She's a lawyer and she works to the federal government. She lives in the big house near the lake with a beautiful view to the waterfront. After my graduation, I applied for a job in Paraná State, and my life changed completely. 2 months after, I got married, and I went to work with farmers as a supervisor of vaccination programs against foot and mouth disease and brucellosis. Hi Leo, I'm here again today for speak about Tom, because Tom is married with Grazi, have been married 18 years. Grazi and Tom both speak English and Portuguese. Hello my friends, Magic Story 16, talk about yourself. I'm more simple, I think. And so, I'm Vanessa, I live in Rome. I used to live all my life in Maceió, Alagoas, but now I have been living in Italy for 6 years now. I'm married, I have been married for 11 years now, and I'm a lawyer, but first I used to work in the government in my city in Brazil. Hello teacher, I'm gonna tell you
a little about myself. My name is Marta. I live and love in that big city called São Paulo. My house looks like a nursing home. I'm getting into my 70s. My husband is older than me. My father, 94 years old, and my mother, who is 93, suffers from Alzheimer. Can you imagine all that aged people living together? I have 2 daughters, both married, and 2 little twins granddaughters. With the pandemic, I can see them by videos. In my short free time, I can practice English in my office and go for a walk in the park nearby. Incrível, não é mesmo? Como você pôde perceber, essas pessoas são pessoas diferentes, em contextos, cidades e idades distintas. E todas foram capazes de conseguir entender e falar inglês em pouco tempo. O que é uma prova de que, seja você quem for, você tem plena capacidade também de aprender inglês. Se você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar essa semana, você, praticando por conta própria, você pode estar no carro, lavando louça, no trabalho, ou deitado no sofá. Não vai depender de treinar com um professor e nem de ter alguém conversando o tempo todo com você presencialmente. Apenas treinando sozinho ou sozinha, você é capaz de chegar à fluência em inglês com essa técnica que eu vou te ensinar. E depois de um tempo, você simplesmente vai aparecer falando inglês. É isso mesmo. Qualquer pessoa com orientação correta é capaz de dominar essa forma de aprendizagem. Imagine só, depois de um tempo treinando, as pessoas vão te perguntar: mas como é que você aprendeu inglês? Nossa, você fala bem, hein? Ou então aquele famoso: gastou o inglês, hein? E ao adquirir essa habilidade, não haverá lugar no mundo que você não possa ir. Nem pessoa nativa conversada no inglês que você não vai poder ter um diálogo com ela. Logo, logo, nós vamos superar esse momento que a gente vive, esse momento turbulento. As fronteiras dos países vão se abrir, as oportunidades vão chegar e você vai ter a chance, você pode ter a chance de se preparar para, enfim, conseguir se comunicar em inglês. E nessa semana, você vai ter um pedaço dessa experiência. Eu vou colocar você numa situação onde, naturalmente, você vai conseguir entender e falar inglês. Se você seguir o que eu proponho, entender e falar inglês para você será inevitável. Da mesma forma como essas pessoas, alunos e alunas do método Magic Story, que estão conseguindo se comunicar. A semelhança entre essas pessoas que você assistiu é que elas se propuseram a entrar na rota de aprendizado de inglês. E elas estão dedicando uma pequena parcela de seus dias para treinar inglês. E que rota? Qual é essa rota de aprendizagem que eu estou dizendo? Bom, essa rota começou comigo. Eu tive 2 frustrações na minha vida com o inglês. Primeiro como aluno de inglês e depois como professor de inglês. Mesmo tendo estudado inglês em escolas no Brasil por vários anos, quando eu viajei para Londres para visitar minha irmã e que eu precisei colocar minhas capacidades de entender e falar inglês à prova, foi uma tremenda decepção. Eu tinha dificuldade de entender até frases simples. Eu ficava evitando manter conversas longas, porque eu sabia que eu não ia conseguir entender e falar tudo o que eu queria. A sensação, na verdade, é que eu tinha esquecido tudo que eu aprendi. Até que eu conheci um professor meu, nos Estados Unidos, inclusive, e eu entendi que o que eu precisava era treinar. Eu perdi muito tempo estudando gramática, regras, e me ajudou muito pouco.
Mas tudo mudou para mim quando eu virei a chave e entendi que eu precisava era praticar, treinar. Por outro lado, a minha frustração como professor. Então, os meus alunos não tinham alguém para treinar todos os dias com eles, era segunda, quarta, terça e quinta. Eles não conseguiam praticar por conta própria, sempre ficavam dependentes de ter alguém. Isso fazia com que tivesse menos contato com o inglês do que o necessário. Esses alunos tinham que seguir os livros de gramática das escolas, eles assistiam os online, por exemplo, assistiam aulas online de professores ensinando gramática pura, pouca, sem prática. Não conseguiam memorizar e guardar na cabeça o que aprendiam. Foi aí que eu conectei os pontos. Como é que você pode aprender inglês que é usado no dia a dia e que os nativos usam de fato? Como é que você pode treinar escuta e fala sem depender de professores particulares e nem mesmo de cursos que você fica ali pagando? O que faz com que fique mais fácil memorizar o que aprende? Para que o inglês entre na cabeça e fique. Para que você não tenha branco, não esqueça e nem trave na hora de falar. Foi aí que eu tive o aha moment, na verdade. Qual que é a importância? Contexto. Não é com o texto, não. Contexto. E aí, o que é, na verdade, contexto? E por que agora nós vamos entender por que eu sempre bato na tecla de você aprender inglês com um contexto. É muito simples. O contexto faz com que você entenda como, onde, quando usar aquilo que está sendo ensinado. O que acontece normalmente, hoje em dia? O professor vai lá e ensina, por exemplo, a famosa frase "The book is on the table". Quantos de vocês que estão assistindo agora já passaram por isso? Olha, eu sei falar inglês, "The book is on the table". Essa frase foi ensinada para você sem contexto absolutamente nenhum. Nenhum. E o que acontece? Você só sabe falar "The book is on the table" e você fica esperando um momento para dizer "The book is on the table". Você fica esperando um livro estar sobre a mesa para você dizer "The book is on the table". Isso nunca vai acontecer. Não é assim que funciona. Por outro lado, se eu ensino a frase "The book is on the table" dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de algo que faça você lembrar do que está acontecendo, você não só vai entender a frase "The book is on the table", como a sua cabeça vai fazer a associação que você precisa para poder utilizar essa frase no contexto que você quiser, no vocabulário que você quiser ou vier a aprender. Então, aquela pessoa que aprendeu "The book is on the table" de uma forma correta, ela sabe dizer "The book is on the table", "The book is under the table", "The piece of paper is on the table", but "the book is under the table". Well, no, actually, the book is on the floor, but the piece of paper is on the table and the floor is under the table. Entende? Quando você aprende dentro de um contexto, você consegue, você mesmo, sem precisar que alguém te ensine tudo, fazer essas associações e criar novas sinapses, novas conexões. Isso é incrível, não é verdade? Eu fiquei louco com essa descoberta. Porque a partir do momento em que o contexto ajuda a aprender tudo que é necessário aprender inglês, eu pensei, se funciona melhor através de contextos, vamos criar contextos. Um outro exemplo que eu queria mostrar para você aqui é o exemplo da bebê Alice, que ainda não completou 2 anos. E essa bebê, ela é filha de 2 brasileiros que falam português, porém eles moram em Londres. E esses pais começaram a estimular a Alice através de historinhas, de musiquinhas,
de tudo o que estava acontecendo ao redor dela. E eles foram simplesmente contando para a filha o que estava acontecendo ao redor dela, mostrando coisas para ela sem dar nenhuma explicação sobre o uso da linguagem. Ela só fazia associação, assimilava, entendia e depois formulava suas próprias frases. Dê uma olhada no que esta menina, que ainda não fez 2 anos, é capaz de dizer. Dê uma olhada. Era um dia tranquilo. Alice estava sentada com os olhos, eu estava doeu. de repente Coelho, banco de uso tá se saque e disse: tá casado. Ele traiu, eu pensei que caiu, bacate, toca. ela continuou Caiu. até que Finalmente falou, e todo tipo. tipo bobo. Logo Alice se Que falou, com o super bambu. e uma A bismassa. sentados em uma mesa. Passar pra nós passar massa. É sempre, Olha do céu. disse o. Super bom. Por isso não temos Trabalha. Não temos tempo de lavar a louça. Então vocês vão mudando de lugar ao redor. Da mesa. Isso aí. Legal, né? E foi estudando linguística nos Estados Unidos que eu descobri que a melhor maneira de criar contexto para inserir você no inglês é através de histórias. As histórias mexem com o seu contexto emocional e, de acordo com Ivan Esquerdo, que é o especialista, as memórias mais conservadas são aquelas carregadas de um contexto emocional forte. Legal isso, né? E as histórias são isso, contextos emocionais. Pense para você ver em um momento especial da sua vida. Seja um casamento, o nascimento de um filho, filha, ou de um neto, neta, ou quando você conseguiu seu primeiro emprego, uma viagem incrível, inesquecível. Essas são histórias da sua vida, que você carrega na memória. Memória é essa que faz você se lembrar de coisas que aconteceram há anos, com mais nitidez e clareza do que, sei lá, o prato que você comeu no almoço de ontem, entende? E foi a partir disso que eu desenvolvi as Magic Stories, que é uma metodologia de aprendizado prático de inglês que faz com que o seu cérebro absorva o inglês naturalmente, praticando por meio de histórias. Sem que você precise estudar muita gramática e entender como funcionam as regras do idioma. Em outras palavras, você vai chegar à fluência praticando com histórias simples, por conta própria, com poucos minutos por dia e esteja onde você estiver. Quem disse que você precisa sentar a bunda na cadeira e ficar escrevendo num caderno, tá errado. Você pode praticar inglês deitado, deitada, com os pés para cima, tomando suco de laranja ou refrigerante, e pode fazer isso na praia, no sofá da sua casa, ou até no carro, ou até lavando louça. Legal, né? Então vamos ver como que isso funciona. Alright, good. Vamos à prática. Vamos conhecer como funciona uma Magic Story. Tá preparado? Tá preparada? Very good. Sit back, relax and enjoy the lesson. Por que eu vou já entregar uma parte de uma lição para você sentir? Exatamente para você perceber como que a técnica acontece, ao invés de eu ficar teorizando a técnica aqui para você. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou apresentar um trecho de uma Magic Story para você, apenas um pequeno trecho, e vou aplicar algumas técnicas das quais você precisa treinar todos os dias, certo? Mas
você vai ter acesso ao download deste material completo, o áudio e o PDF, que eu vou mostrar aqui para você. Porém, vai ser o PDF completo. Além disso, eu vou disponibilizar para você durante esta imersão materiais para você de verdade treinar do jeito que eu falei no começo deste vídeo. Aonde você estiver, como você estiver, em que posição você estiver, fazendo, seja lá o que você estiver fazendo fisicamente, que você possa pelo menos focar. Não adianta você trabalhar conversando com alguém e fazer uma Magic Story. Não, mas varrendo a casa, lavando a louça, fazendo academia, andando de bicicleta, dirigindo, viajando, você vai conseguir aplicar este treinamento. Alright? Good. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um trecho de uma Magic Story, que é a Magic Story number 1. E aqui está o título dela, Grazi Wants to Change. Então, este momento é o momento onde eu apresento a história para você. Então, a primeira atividade chama-se Read and Listen. Read and Listen. Para que serve a atividade de Listen and Read? Porque se você só ler, se você somente ler, por isso que ninguém consegue aprender a falar apenas lendo. Por quê? Porque quando você só lê uma coisa em inglês, você aplica uma memória de pronúncia relacionada ao português que você sabe. Então você começa a ler as palavras em inglês, mas na sua cabeça você está utilizando uma pronúncia de português. Então, na hora que você escutar uma outra pessoa nativa, por exemplo, dizendo aquele texto, você não vai reconhecer, porque a primeira pronúncia que você aplicou foi a do português. Por isso é importante você ler e escutar como que aquilo está sendo dito. Ok? Então, este é o Read and Listen. Vamos fazer comigo? Let's do this. Grazi wants to change. Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. She lives in Brasilia, the capital of Brazil, with her husband and 2 kids. She's a lawyer and she works for the federal government. This is the first part. This is the first 2 paragraphs of the story. Esses foram os 2 primeiros parágrafos da história. A história é bem mais longa, mas eu vou mostrar para você com essas poucas informações aqui sobre a história. Once again. Então, read and listen again. Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. She lives in Brasilia, the capital of Brazil, with her husband and 2 kids. She's a lawyer and she works for the federal government. Good. Este primeiro treinamento, que chama-se Read and Listen, você simplesmente é apresentado ou apresentada ao contexto. Ok? Muito bem. Esta atividade você faz várias vezes. 1, 2, 3 vezes para você acostumar com os sons. Mas o que acontece é que muitas vezes você não vai entender algumas coisas da história. Geralmente você vai ficar lendo e vai querendo dizer assim, eu não sei o que é 45-year-old. E por que é 45-year-old e não é years old? Woman who, mas não é a pergunta. Começa a aparecer aquele bando de perguntas que você fica na dúvida e que não te ajudam a assimilar. Mas a segunda parte, a segunda técnica, a segunda tarefa chama-se vocabulary. É o momento em que eu, Leonardo Leite, vou explicar esta história para você. Em vídeo e áudio. Então eu vou chegar para você e dizer, ok, Graziella is a 45-year-old woman. Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. Aqui, Graziella é uma mulher de 45 anos. Quando nós queremos dizer é uma mulher de 45 anos, é um carro de $1 milhão,
é uma casa de 100 mil reais, a gente não usa o plural. Se eu quiser dizer Graziella tem 45 anos, eu vou dizer Graziella is 45 years old. Mas aqui eu quero dizer que ela é uma mulher de 45. Por isso que a gente tira o plural aqui. $1 million car, $100,000 house, ok? $1,000 ticket. Ou seja, a gente não usa o plural para dizer que alguma coisa de tanto fica sempre no singular. Alright? Good. So Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. Graziella is a woman who wants to change. Esse who aqui é o mesmo que o que. Se você quiser dizer that wants to change her life, it's okay. É muito comum quando a gente adiciona mais informações sobre uma pessoa, como por exemplo, ela é uma pessoa que gosta disso. She is a person who likes that. É uma pessoa que mora no Brasil. She is a person who lives in Brazil. Ok? And she wants to change her life. É uma mulher que quer mudar a vida dela. Nós não sabemos por que ainda. Where does she live? She lives in Brasília. Ela mora em Brasília. Brasília is the capital of Brazil. Very simple. Com quem que ela mora? With her husband, marido dela, and 2 kids. Uma coisa interessante aqui em 2 kids é que esse kids aqui quer dizer filhos. Porque em inglês, quando a gente quer dizer filhos, a gente não fala sons. Son é filho, daughter é filha. Mas se eu quiser dizer os dois, eu digo kids. Esses filhos podem ter 80 anos cada um. Eles vão continuar sendo their mother's kids. Ok? E por último, she's a lawyer. Ela é advogada. And she works, ela trabalha for the federal government. Para o governo federal. This is the story. Para este vídeo. Vou entregar. Você vai ter acesso a essa história completa depois. Ok? So once again, Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. She lives in Brasília, the capital of Brazil, with her husband and 2 kids. She is a lawyer and she works for the federal government. Good. Ao final da prática de vocabulary, onde você vai me escutar explicando tudo, o seu objetivo é entender o quê? O contexto e não a linguagem. Então, o que você precisa saber neste momento é que a Grazi tem 45, ela quer mudar de vida, ela mora em Brasília, com marido e 2 filhos, ela é advogada e trabalha para o governo federal. That's it. Este é o contexto. Got it? Good. A nossa próxima atividade é que vem a verdadeira prática. Vamos lá? A terceira atividade chama-se Listen and Answer. Na atividade de Listen and Answer, você já conhecedor ou conhecedora do contexto, você vai escutar eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você e vou te dar tempo de você responder. Ok? O seu objetivo é responder não importa o quê. Nesta atividade, você vai estar treinando escutar alguém falando com você e interagir com essa pessoa dizendo alguma coisa. Com o tempo, você vai aumentando a velocidade dessa interação, você vai ficando com mais conforto, mais confortável ao conversar comigo no áudio ou no vídeo. Vamos ver como funciona? Let's do this. Listen and answer. Here it is. How old is Grazi? Go. Quando eu faço essa pergunta, how old is Grazi? E você simplesmente responde
45. É o que você lembrou do número, 45. Tá correto. Se você disser, Grazi is 45 years old, tá correto. Se você quiser dizer, Grazi is a 45-year-old woman, tá correto. Qualquer coisa que você disser em inglês estará correto. Mas, Léo, e se eu não lembrar quantos anos? Você diz, se você souber, você diz, I don't remember. Se você não entendeu a minha pergunta, você vai dizer, I don't understand, I'm sorry. Ou vai dizer o número que você acha que era. I think she's 35. Por quê? Porque logo em seguida, eu vou entregar a resposta para você. Você vai ver a resposta e vai dizer, ok, alright, she's 45. E eu vou para a próxima pergunta. Você vai pegar e repetir este processo já sabendo, lembrando da resposta que você não lembrava. E assim por diante. Vamos fazer ela toda agora? Here we go. 3, 2, 1. How old is Grazi? Very good. She's 45. She's 45 years old. She's a 45-year-old woman who wants to change her life. All right. Where is Grazi from? Where is she from? She's from Brasilia. Brazil. Very good. All right. Grazi's from Brasilia. And what does Grazi do? What does she do? She's a lawyer. She works for the federal government. All right. That's it. Lembrando que este é apenas um trecho da primeira Magic Story. Vamos fazer de novo? Só para você ver como que é o processo? Here we go. 3, 2, 1. How old is Grazi? All right, very good. She's 45. Where is Grazi from? She's from Brasilia. Brazil. Very good. And what does Grazi do? She's a lawyer. All right. Where does she work? She works for the federal government. Okay, good. O que você viu agora foram 3 exercícios. Listen and read, vocabulary, and listen and answer. All right? Good. Eu vou fazer os outros exercícios. E durante a semana, nós vamos aprofundar em cada um deles. O exercício seguinte chama-se Look and Retell. Você praticou várias vezes o Listen and Answer. You already know about Grazi. Now, you are going to look at the question e você vai recontar a história. Vou fazer para você ver como é. Eu olho para essa pergunta aqui, ok? Eu olho para essa pergunta e ao invés de responder esta pergunta, eu uso essa pergunta para ativar na minha memória a historinha e recontá-la. Então, I look at the question and say, well, Graziella is a 45-year-old woman. And she's from Brasilia. She lives with her husband and 2 kids. And Grazi is a lawyer. And she works for the federal government. Compreendeu o que eu fiz? De novo. I look and say, well, Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. Se você se lembra, manda ver.
Se você não se lembra e está tímido ou tímida ainda, no problem. Você pega e diz, Graziella is 45 years old. And she's from Brasilia and she lives in Brasilia with her husband and 2 kids. And she's a lawyer. That's it. All right? Ou seja, esta atividade de look and retell será a atividade que você vai aplicar no laboratório de inglês Magic Story. Eu vou mostrar para você como que é isso no finalzinho. Continue aí. A quarta atividade, aliás, a quinta atividade, né? Listen and read, vocabulary, listen and answer, look and retell, and listen and ask. Esta é uma atividade onde você vai treinar fazer perguntas. E é mais ou menos assim. Eu vou dizer uma frase para você como essa aqui. Por exemplo, Graziella is 45 years old. E eu vou dizer question. E aí você vai fazer uma pergunta para que esta seja a resposta. Vamos lá? Here we go. Graziella is 45 years old. Question. How old is Grazi? All right. How old is Grazi? Well, she's 45 years old. Graziella is from Brasilia. Question. Tem que falar, tem que abrir a boca. Where is Graziella from? Where is she from? Well, she's from Brasilia. Graziella is a lawyer. She works for the federal government. Question. What does Grazi do? What does she do? She is a lawyer. Esta atividade, ela é tricky. Por quê? Porque nós não treinamos fazer perguntas. E fazer perguntas em inglês é algo diferente de fazer perguntas em português. E a maioria das pessoas ignora isso. Então é importante que você treine também fazer perguntas. Vamos dar uma olhada aqui nas atividades que nós fizemos. A primeira atividade foi Listen and Read. Depois nós tivemos uma prática de Vocabulary Lesson. Depois nós tivemos Listen and Answer. Tivemos Look and Retell. E tivemos Listen and Ask a Question. A atividade de Listen and Answer, Look and Retell and Listen and Ask são o coração do seu treinamento. Por quê? Porque o Listen and Read foi para você ter o primeiro contato do som com que você lê. Em seguida você começa a retirar a leitura. Escuta o Léo explicando, decupando a história para que o contexto fique totalmente claro para você. Em seguida, você começa a me escutar e responder conversando comigo. Depois, você olha para a pergunta que já foi lhe feita antes e passa a recontar a história com as frases que você se lembra. E por último, você escuta uma frase e faz uma pergunta para aquela frase. Agora imagine você fazendo isso todos os dias. É 5 minutos cada atividade dessa. It's incredible, isn't it? Very good, mas não para aqui. Depois disso, você tem um pronunciation practice, que é mais ou menos assim. Você vai escutar um áudio meu dizendo
Graziella is a 45-year-old woman who wants to change her life. E te dou um tempo para você falar esta frase do jeito que eu falei. Para quê? Para você simplesmente treinar o som, para você treinar a pronúncia daquilo que você escuta, para você conseguir pronunciar cada vez melhor. Esta é a prática de pronunciation. E por último, nós temos o laboratório de inglês da Magic Story, que a gente chama de Magic Story Lab. Laboratório de pronúncia, laboratório de inglês é onde você testa. Você vai fazer a atividade de look and retell no vídeo, para mim, para minha equipe. E nós vamos te assistir. E você vai se ver falando. Da mesma forma que você vai ver os alunos que estão fazendo aqui com o vídeo deles. Alright? Good. Hoje é o primeiro dia, foi muita informação. O que você vai fazer com a aula de hoje? É muito simples. Você vai receber aí embaixo o download dos áudios e dos PDFs para você treinar Listen and Read, Vocabulary Lesson and Listen and Answer. Você vai treinar essas 3 coisas aqui para a nossa próxima aula. Quando chegarmos na nossa segunda aula, nós vamos treinar Look and Retell, Listen and Ask e o laboratório de inglês da Magic Story. Alright? Good. Para encerrar, primeiro, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários se você compreendeu a proposta, se você compreendeu como que este treinamento pode acontecer. E também se você percebeu que com essas informações que eu estou te dando aqui, você pode treinar inglês sozinho, em casa, sem nem mesmo comprar o curso de Magic Stories. Você só vai ter o trabalho de sair buscando stories. Alright? Então deixe aí no comentário se você conseguiu responder, conversar comigo em vídeo ou em áudio aí na atividade extra de hoje. Alright? My dear friend, se você gostou desta primeira aula, não deixe de dizer aí que você gostou e não deixe de compartilhar esta aula com quem você acha que pode precisar. Durante toda essa semana, receberemos toda e qualquer pessoa que gostaria de verdade conseguir entender o que os outros falam em inglês e conseguir se expressar em inglês através de um treinamento prático e não teórico. Alright? My dear friend, thank you so much. Vejo você na aula 2. Fique atenta aos e-mails que eu estou enviando e continuarei enviando esta semana para alinhar este treinamento com você. Mais uma vez, thank you so much and I'll see you next class. Cheers. Deixa eu te falar. Assim, eu corri atrás de você muitos meses, viu? Porque eu vi o Médico História a primeira vez, 1, 2 e 3 no YouTube, e fiquei louca. Aí, porque eu passei 6 meses morando em Londres, fiz 200 cursos e não aprendi uma palavra de inglês. Voltei pior do que eu estava. Aí eu vi o Médico História 1, 2 e 3, fiquei louca. Mas quando eu fui ver na outra semana, já era o 42. Aí já estava bem difícil, eu fiquei andando, vendo coisa, mas não acompanhei. Até que abriu o Agora Eu Falo. Eu falei, agora eu falo. Agora eu vou falar inglês. Entendeu? Aí eu posso dizer a você que, para ser bem objetiva, no Agora Eu Falo, eu posso dizer que eu fui seguindo, sem pressa, ali a ordem. Fui pela gramática primeiro, a coisa mais fácil. Aí fui assistindo todos os meetups, fazendo as Médicos Story, tá? E quando veio esse curso. Esse aí eu posso dizer a você que com a primeira lição, eu acho que eu melhorei 50%, tendo só feito 50% do que eu deveria ter feito. Porque agora que eu entendi algumas coisas que você falou, se eu tivesse feito, meu filho mora em Lisboa, eu fiquei conversando com ele, com a minha nora, em inglês. Aí eles fizeram 1000 elogios, eu perguntei, vem cá, vocês estão gozando da minha cara ou qual é?
Ele falou, não, mãe, você está falando. Aí eu descobri que no Médico Histórico, tudo aquilo que eu contei da Grazi, eu posso contar de qualquer pessoa. Aquela história. Exatamente, Aquilo é isso. Me deu um vocabulário. É isso, Me claro. deu um vocabulário. Do Tom também. O Tom eu posso passar para a história do meu filho. E aí eu tenho aquele vocabulário. Ali na história do Tom, eu acho que 3 palavras que eu não sabia. O resto eu não sabia, eu entendi tudo da história.